a força da verdade. E a força da verdade realmente é imperiosa, demanda a nossa inteligência. É muito interessante que São Tomás de Aquino, nas suas questões disputadas, tem uma seção chamada de questões quod libetales, que são as questões de livre discussão. Os medievais tinham muito esse costume. O mestre se apresentava diante dos alunos, e os alunos faziam-lhe qualquer pergunta, e ele, improvisadamente, deveria dar a resposta, que deveria ser uma resposta filosófica. Era uma espécie de desafio, que, ao mesmo tempo, tinha algo de divertido. Então, o aluno pergunta a São Tomás: qual é a maior força sobre o homem? O vinho, a mulher, o rei ou a verdade? E São Tomás responde que cada uma dessas 4 coisas são as mais fortes em sua própria correspondência, no seu próprio âmbito. Então, o vinho é o mais forte sobre a fantasia, porque quando o homem toma, se embriaga. A mulher é a maior força para o apetite venéreo. O rei é a maior força sobre o irascível, porque com a força do seu exército, ele inibe a fúria, a ira de qualquer homem. E a verdade é a maior força sobre o intelecto. Mas conclui São Tomás, como o intelecto é a maior potência do ser humano, e pelo intelecto ele consegue controlar a fantasia, o irascível e o concupiscível, logo, a verdade é a maior força sobre o homem. É uma resposta genial, essa de São Tomás. É genial porque São Tomás, desse modo, mostra como a verdade é o que move realmente o mundo. Portanto, quando Jesus Cristo diz: eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade, ele está demonstrando que o seu âmbito de atuação não são os jogos de força temporais. O seu âmbito de atuação é a pregação da verdade. Na medida em que a verdade move o homem pela força intrínseca que ela tem, é que o reinado de Jesus Cristo se estabelece nos corações. Nós poderíamos dizer: por que modo Cristo é rei? Cristo é rei na medida em que a sua verdade sobrenatural conquista as nossas mentes e, portanto, submete os nossos afetos, arrasta a nossa vontade, domina sobre as nossas almas. Quando nós olhamos para o mundo contemporâneo e vemos que a apostasia tomou conta de toda a nossa geração, praticamente, a razão disso não é outra, senão o fato de que o homem deu as costas para a verdade, invalidando-a através de um relativismo. Bento XVI, no seu famoso discurso na Universidade de Regensburg, assim que foi eleito, em 2005, 2006, apresentava a discussão de um imperador bizantino com um sheik. E ele dizia: há uma diferença entre nós. Por quê?
Vocês difundem a sua crença pela espada, enquanto nós difundimos a nossa crença pela pregação, pela força da verdade. Sem compreendermos isso, nós não compreendemos o cristianismo. Quando Jesus veio ao mundo, ele não estabeleceu para si um exército, não foi conquistando cidades, não se impôs pela força, nada disso. Quando ele veio, ele escolheu 12 apóstolos, 120 discípulos, alunos. Esses dias eu estava assistindo no começo eu não tenho tempo de assistir praticamente nada, mas estava assistindo os primeiros episódios do The Chosen. E ali fica muito claro a relação dos discípulos com Jesus. Ele é o professor, nós somos alunos. Ele é o mestre, nós somos alunos. Era disso que se tratava. De convencer pela força da verdade. E a força intrínseca mesma da verdade é o que constrói nos corações o reinado de Jesus Cristo. Queridos irmãos, os cristãos dos nossos dias têm negligenciado profundamente o conhecimento da fé. Quando se debruçam sobre o conhecimento da fé, fazem-no de modo disputativo, sem perceberem que, mais do que no debate dialético, a fé se difunde pela verdade que ela tem. Pela verdade racional e pela verdade sobrenatural que transcende os limites da razão, que vem da revelação divina. Também essa racionalizável. Os cristãos do nosso tempo precisam se esmerar muito mais no conhecimento profundo da sua própria fé. Nós também precisamos dar testemunho da verdade, ou, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos que dar razão da nossa esperança. Pensamos ao Senhor que nos conceda essa sabedoria que faça desvelar ao mundo a incomparável riqueza do Evangelho, os tesouros de inteligência e graça enviscerados nas palavras de nosso Senhor. Então, o fascínio que a verdade de Cristo exercerá sobre as inteligências reverterá esse maligno processo de decomposição que obriga tantas vezes os homens a combaterem entre si com outras forças que não a força mesma da verdade de nosso Salvador. Que Ele nos faça penetrar nesses profundos mistérios e então devolveremos o mundo a Cristo e devolveremos Cristo ao mundo.